Fala, meu queridão, canal Bad Draw na área. Hoje a ideia que a gente tem é ter um só banco de dados de um site Wix para usar em mais sites que a gente possa ter ali dentro do Wix. E como que a gente pode fazer isso, né? Vamos entender um conceito fundamental de compartilhamento de dados e ali um mantimento de integridade entre bancos de dados, tá bom? Mas antes eu vou te dizer, eu tenho cursos publicados na Udemy que podem te ajudar a crescer aí no seu conhecimento de codificação dentro da plataforma Wix. Tem muita gente que só manja mesmo de montar, mas não sabe programar e pode te levar do zero ao nível profissional aí. Isso é bem bacana. Então, assim, tá? Vamos começar aqui. Você tá comigo? Então vem. Paciência, tá com você mesmo. Paciência aqui com o vídeo. E vamos lá. A ideia é a seguinte, eu tenho dois sites. Esse aqui é o meu site matriz e esse aqui é o meu site cliente. Pela lógica, no meu site matriz eu vou ter um banco de dados que serve o meu site cliente, ok? Então, quais são as providências? Eu devo aqui ativar o meu modo avançado para que eu possa ver os meus bancos de dados, essas coisas. Ativo o modo avançado aí. E aí, eu tenho um sisteminha aqui de cadastro bem simples que usa um dataset. Eu não vou falar sobre cadastro, né? Logicamente. A intenção é que a gente entenda um outro conceito, tá? Eu tenho um banco de dados aqui chamado cadastros, tá? Eu vou abrir ele aqui para você ver a estrutura. Ele está vazio, tá? E ele tem duas colunas, nome e e-mail, respectivamente, que são as colunas que são preenchidas por esse formzinho aqui. Do outro lado eu tenho um banco com o mesmo nome exatamente, tá? E com as mesmas colunas exatamente. Esse código aqui ele vai estar disponível para você em baddraw.com/códigos, tá bom? Então só para você prestar atenção aqui no vídeo e não se embananar na hora de usar o código. Então, ó, bancos de dados iguais dos dois lados. Então, vamos pensar na lógica. Vamos ver primeiro o que acontece e depois a gente analisa a lógica. Eu vou cadastrar o nome aqui, baddraw, ok? E o e-mail aqui, bad@mail.com, ok? Vou salvar. Quando salvar ele vai apagar, ok? Vamos voltar aqui ao editor, vamos abrir aqui o banco de dados cadastro e nós vamos ver que na matriz aconteceu o cadastro. Agora nós vamos lá no cliente, vamos abrir aqui o cliente, tá? E o cadastro aconteceu aqui também no nosso cliente, ok? Então, se eu vier aqui em baddraw e botar baddraw 2, o correto é que o meu cliente, eu preciso fechar aqui e abrir novamente para poder ver, tá? Ele não atualiza em tempo real, mas é necessário que o meu cliente, ele receba também essa atualização conforme a gente viu. E se eu vier aqui deletar, tá? O baddraw, o meu cliente, ele precisa logicamente não ter mais esse registro ali, ok? Então a gente viu aqui que está funcionando. Agora você está se perguntando como que faz isso? É isso que a gente vai ver agora. Primeiro a gente vai olhar, tá? Aqui no cliente, a gente vai entender que existe um modelozinho de função aqui. Dentro do back-end existe esse documento HTTP Functions, que ele cria sozinho se você vier aqui em expor API do site, tá? E vamos ver como é que isso funcionou. Olha só. Dentro da HTTP Functions, até o que acontece? Essa função, ela é um modelinho que oferece uma URL, conforme eu botei aqui, ó, uma URL, para que a gente acesse uma função através de uma chamada via POST, ok? Que é feita em qualquer site. Então eu exponho uma função aqui chamada insertData, eu exponho uma função aqui chamada updateData, tá? E eu exponho uma função aqui chamada removeData. Se você quiser ver com detalhes como funcionam as HTTP Functions, elas estão detalhadas aqui, ó, tá? HTTP Functions. E o que a gente está usando é um modelo de POST, tá? Então, o que a gente fez aqui, ó? Vamos olhar só a insert, que ela é um modelo para o resto. Aqui eu tenho options, tá? Que é o header, content, e o request, que é o objeto que chega, né, quando uma requisição é feita, tá? E a gente diz que deve ser inserido, né, dentro do body.database, né, que é o nome do database que a gente tem,
body.data. Esse body é o que está vindo aqui do nosso request.body, tá? Então chegaram dados via post e eu estou inserindo dentro do banco de dados que eu estou informando os dados que eu estou pegando. Isso aqui é o modelo de insert do Wix, tá? Então, tranquilo. Eu exponho uma URL, que normalmente essa URL ela vai ser assim, ó, né? Pelo modelo do Wix aqui, nos modelos gratuitos. wixsite.com / o nome do site / underline function / o nome da função. O nome da função aqui é insert data. Você esquece o underline post que fica para trás. Tá? Você vai ver isso lá na matriz, porque a matriz é quem chama essa exposição de API para que essas alterações sejam feitas. Eu só quero que você entenda que aqui eu estou expondo esse site, tá? Através de uma URL para que ele receba dados externos de quem acessar a URL dele aqui que está exposta. Então aqui no Insert Data eu faço inserção, quando eu chamo Update Data eu faço um update e quando eu chamo a Remove Data eu faço remoção. É só isso que muda, é a mesma operação de Wix Data, só que aqui pegando o nome do database e pegando, né, os dados que devem ser operados aí, ok? Isso a gente vai ver na matriz agora como que funciona. Já na matriz, eu entrei aqui, né, na opção do banco de dados e adicionar e remover hooks. Aí eu criei 3 hooks, o After Insert, After Update e After Remove. Significa assim, ó, depois que você inserir, depois que você atualizar e depois que você remover, realize as seguintes operações. Ele cria um arquivo chamado data.js. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, no data.js, depois de inserir, eu chamo a função send data to cliente, né? Que é essa função que está aqui embaixo. Esses códigos vão estar disponíveis aí para você. Tá? E a send data to cliente ela recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome do banco de dados, lembra? Que vai aqui, ó, context.collectionName. Então tá aqui, o database name. Depois são os dados que a gente quer. Aqui no caso do insert eu quero o item e a função que eu quero chamar. No caso, ó, insert data. Lembra da insert data que está lá do outro lado? Vamos olhar aqui embaixo como é que a send data to cliente funciona. Eu defino que o data body, né, é um objeto e na chave data ele recebe os dados a serem alterados. Isso aqui é igual para o update, tá? E para o insert. Só modifica mesmo aqui no remove, porque no remove eu não preciso do objeto inteiro, só do ID a ser removido. Então data está aqui, tá? Database é o database name e a function name eu completo aqui na URL. Olha a URL do meu site cliente, ó, cvitorcosta.wixsite.com / site espelho cliente / functions, como eu disse, mudando só a function name que eu estou passando aqui, se é insert, se é update, se é remove. Então o método faz um fetch, né, para essa URL em método post e eu envio no body o data body que está aqui, ó, ok? Esse data body que eu estou enviando aqui no body, ele chega lá do outro lado como request.body. É por isso que em body.database eu tenho o nome do database e body.data eu tenho os dados. É porque o meu databody ele tem a chave data e a chave database com o nome do database. Então, feito isso, tá? Esse processo todo ocorre no back-end, dificilmente vai haver uma falha, porque é do servidor do Wix para o próprio servidor do Wix, dificilmente vai haver uma falha. Por isso a gente mantém uma integridade ali de dados. Então com isso a gente consegue esse resultado final, através aqui da matriz, cadastrando dados, ó, eu vou botar aqui João Lucas Silva, tá? E vou cadastrar, vou botar Almeida Júnior aqui também e cadastrar. E a gente consegue entrar aqui, né, no nosso cliente e ver que ele também recebe Almeida Júnior e João Lucas, juntamente com a matriz. Claro, se você quiser fazer esse processo ser uma coisa bilateral, o cliente também enviar para a matriz, logicamente é só adaptar esse código de lá para cá também através dos hooks, né? Então tá vendo, o banco de dados igual. Então
0 banco de dados na matriz, tá? Vou excluir as duas aqui, ó, de uma vez, para você ver como é que o nosso código está robusto. Eu entro aqui na cadastros e não tem mais nada no cadastro, se tudo deu certo, ali como deu certo. Gostou demais desse vídeo do canal BadDraw? Espero que você tenha gostado, fiz de todo o coração, tá bom? Abração, fico por aqui. Qualquer dúvida você bota aí nos comentários. Mas ó, o código tá lá, baddraw.com/código.